Bom, pessoal, hoje eu vim vestido com a camiseta do Mickey porque a gente vai conversar sobre Onde os Sonhos Acontecem, do Robert Iger. Para quem não relacionou o nome à pessoa, o Robert Iger, ou para os íntimos o Bob, foi durante 15 anos CEO da Walt Disney Company. E foi durante a gestão dele que a Disney comprou a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm, a Fox. E nesse livro, ele vai contar todo o processo de negociação, de compra, todo o processo dele se tornando CEO da Disney. E para quem tiver interesse nesse livro, eu já vou deixar bem claro. Esse é um livro de CEO. Então, ele vai contar pra gente desde o início da carreira dele na ABC, todo o processo dele subindo na carreira, mas de um ponto de vista bem industrial de quem tem que fazer gestão de pessoas. Eu me interessei por esse livro porque eu sou estudante de produção cultural na UF. Quem estuda e trabalha com entretenimento, mídia, cultura, uma hora ou outra vai esbarrar na Disney, porque hoje em dia ela é a maior empresa de entretenimento do mundo. Ela lança filmes todos os anos, seja pela Marvel, seja pela Lucasfilmes, seja pela Fox, seja pelo Disney Channel, seja pelo Disney Studios, Disney Animation, Pixar. E ter contato com a visão do cara que transformou a Disney na maior empresa de entretenimento do mundo é uma coisa que me chamou muita atenção. O livro é dividido em duas partes, que é o aprendizado e o liderando. Só que antes dele começar o livro em si, ele vai contar pra gente no prólogo um dos momentos mais difíceis da carreira dele, que foi quando ele estava na China para fazer a inauguração do parque temático da Disney lá. E aconteceu nos Estados Unidos aquele massacre em 2016, em que um cara entrou armado numa boate lá na Flórida, e eu acho que vocês já devem imaginar o que aconteceu. A grande questão do Iger com esse incidente foi que, além de terem alguns funcionários da Disney nessa boate no dia, ou parente de funcionários, o cara que estava armado foi visto perto dos parques da Disney. O Iger diz aqui que provavelmente a Disney e os parques eram um dos alvos, só que por estar acontecendo um evento, então a segurança estava muito redobrada. Então o cara viu que não ia ter sucesso lá e ele acabou indo para essa boate e aconteceu a tragédia que aconteceu. E ele conta pra gente que foi um dos momentos mais críticos da carreira dele, porque além da questão emotiva envolvendo isso, foi um grande momento de tomada de decisão da parte dele, em que ele tinha que agir rápido para caso acontecesse alguma reverberação desse atentado, isso não atingisse a Disney e as pessoas que trabalhassem nela. Então, tirando o momento de pandemia que a gente está agora, a Disney ficou fechada por, se não me engano, 2, 3 dias. E a Disney nunca tinha sido fechada. Depois que ele encerra o prólogo, ele começa a falar sobre o aprendizado, que foi todo o começo de carreira dele na ABC e todo o processo da ABC ser comprada pela Disney e ele tendo que lidar com essa compra. O aprendizado, para mim, foi o capítulo mais interessante do que o liderando. Por quê? Porque ali ele vai contar pra gente tudo que deu base para ele se tornar o CEO da Disney mais para frente. Ele conta todo o envolvimento dele com as pessoas da ABC, todo o processo de crescimento de carreira dele, todo o processo de confiança que os antigos donos da ABC tinham nele, como é que foi o processo de compra da Disney, os problemas que essa compra acarretou para a ABC e ele tendo que lidar com esses problemas, com esses ruídos em comunicações. E já no finalzinho dessa primeira parte é o processo dele de se tornar o CEO. Nessa primeira parte do livro, o capítulo 2 e o capítulo 3 foram as partes mais interessantes mesmo que eu li. O capítulo 2 é o Apostando em Talentos, em que ele vai contar pra gente como ele se tornou o chefe da divisão de esportes da ABC. Uma coisa muito interessante para quem é de produção cultural é ver ele tendo que resolver um pepino que aconteceu durante as transmissões dos Jogos de Inverno, em que, se eu não me engano, teve uma nevasca muito forte. Ele teve que se remanejar ali na hora, teve que lidar com vários pepinos que surgiram. E isso foi o ponto principal da carreira dele na ABC,
porque os donos da empresa viram o potencial dele e começaram a subir ele de cargo. Depois que ele resolve esse pepino, né, dos jogos de inverno, os donos da empresa pedem para ele ser o principal responsável pela ABC Entertainment. Aí ele fala que tem a ver com você ter interesse em aprender e não você ser o mais qualificado em termos de currículo. E que os antigos chefes dele gostavam dessa ideia de você investir numa pessoa que tem potencial para crescer do que uma pessoa que já sabe aquilo lá. E isso ele leva para a carreira dele como CEO mais para frente, como um princípio de você investir nos talentos das pessoas em vez de você investir em pessoas que já são renomadas num determinado ramo. E ele vai contar todo o processo de criação do Twin Peaks, que foi uma série famosíssima na época, todo o contato dele com o George Lucas para fazer o jovem Indiana Jones, se não me engano. E ele também vai contar pra gente sobre o processo de compra da ABC pela Disney e como isso foi um momento crucial na carreira dele, porque ele teve um exemplo muito ruim, digamos assim, de CEO, que foi o Michael Eisner. Porque na época a ABC era uma empresa muito grande e a Disney comprou a ABC e impôs a cultura da Disney sobre essa empresa. E isso gerou vários desgastes que foi comendo a ABC por dentro. Então a ABC ela foi caindo de qualidade por causa de algumas séries de decisões do CEO da Disney. E o Robert Iger levou isso como um grande aprendizado como CEO. E já no finalzinho dessa primeira parte, ele vai contar como foi desgastante o processo de escolha dele como CEO. Porque o que acontece? O antigo CEO Michael Eisner, ele pegou a Disney num momento muito difícil e começou a fazer uma série de inovações em parques temáticos, em hotéis, em cruzeiros, que elevaram a Disney a uma empresa de muito maior valor do que antes dele virar CEO. Só que depois de uma série de desgastes que foram acontecendo, inclusive a incorporação da ABC à Disney, a Disney começou a não cumprir a expectativa dos acionistas. E isso foi desgastando muito a imagem do Michael. Até um ponto que o processo ficou inviável e decidiu se trocar de CEO. E a figura do Bob foi uma figura muito difícil de ser aceita, porque ele vinha da mesma linha do Michael. E acreditava-se que o melhor para Disney na época era investir em sangue novo, numa pessoa que viesse de fora e não uma pessoa da casa. Então, o processo pro Robert Iger virar CEO foi muito desgastante para ele, porque foram 6 meses, se eu não me engano, de muita reunião, muita conversa, porque os acionistas não davam tanto crédito para ele como futuro CEO. Só que aí acabou que ele virou CEO e tal. E daí, quando ele vira CEO, começa a segunda parte do livro, que é o liderando. E nessa parte, ele vai contar pra gente todo o processo dele, de compra da Pixar, da compra da Marvel, da compra da Lucasfilm, da compra da Fox. Só que o mais interessante mesmo é o processo de compra da Pixar. Por quê? A Disney já tinha relações com a Pixar desde 95, porque quem distribuía os filmes da Pixar era a Disney. Só que começaram a acontecer desgastes entre o Steve Jobs, que era o CEO da Pixar, e o Michael Eisner. E isso foi dificultando a relação das duas empresas, inclusive desgastando a figura do Michael, que mais para frente iria sair da liderança. Quando Robert Iger vira CEO, ele instaura 3 princípios para reger a gestão dele, que é investir em conteúdo de qualidade, investir em tecnologia e fazer a Disney ter uma presença mundial. E ele percebe que quando a Walt Disney Animation está em baixa, quer dizer que a empresa Disney está em baixa de um modo geral. O que acontece? De Rei Leão para frente,
a empresa não teve grandes retornos dos filmes de animação, embora eu acredite que sejam filmes excelentes. São eles Mulan, Planeta do Tesouro, Irmão Urso, que são filmes lindos, que eu particularmente adoro. Só que, nesse mesmo período, pós-Rei Leão, é quando a Disney começa a distribuir os filmes da Pixar. E em termos de tecnologia, a Pixar avança muito mais do que a Disney. E quando o Iger vira CEO, ele começa um processo de reaproximação com a Pixar, porque ele entende que tentar comprar Pixar vai alavancar a Disney Animation e, por consequência, a Disney de um modo geral. E ele vai mostrando todo o processo de reaproximação, todo o processo de conversar com o Steve Jobs, toda a relação particular que ele teve com o Steve Jobs. E a partir do momento em que uma empresa compra outra, ele vai mostrar pra gente o tanto que a Disney se alavancou a ponto de conseguir comprar a Marvel, a Lucasfilm e, em 2019, a Fox. Para quem tem interesse nessas empresas que foram compradas pela Disney, é até interessante você acompanhar, mas você tem que ter em mente que é um CEO falando de um processo de compra. Então ele não vai falar especificamente sobre as empresas em si. Ele vai dar os motivos do porquê comprar Marvel, do porquê comprar Lucasfilmes. Só que é uma visão de CEO falando sobre isso, certo? É um livro muito interessante. Ele fala sobre princípios de liderança, sobre preceitos morais que ele leva como profissional. Ele deixa bem explícito, né, os pontos dele de liderança. No final, ele tem um apêndice que chama Lições, em que ele vai fazer um apanhado de tudo que ele aprendeu ao longo da carreira dele. Então, é um livro muito interessante para quem gosta de mídia e entretenimento. É um livro rápido de ler, é divertido. O jeito que ele é escrito tem horas que é bem engraçado, tem horas que ele é bem irônico. E passa rápido, são 200 páginas, eu li em 4 dias. Eu super indico esse livro, eu adorei a leitura. Então, pessoal, essa é a resenha de hoje. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreve no canal, porque isso ajuda a divulgar o vídeo e o canal. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Toda sexta-feira a gente posta um material extra sobre a resenha da semana. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse livro, se vocês têm interesse sobre livros que abordam essa temática de entretenimento, sobre empreendedorismo, sobre CEOs. Se vocês tiverem mais interesse sobre esse tipo de material, eu posso trazer, porque eu gosto muito dessa matéria. Não se esqueçam que a gente tem vídeo no canal toda terça-feira. E eu espero vocês na próxima resenha.